Há alguns vídeos atrás eu prometi que faria o infame iceberg do siriguejo, e vocês hyparam bastante a ideia. E desde então a gente ficou juntando informações pra montar esse iceberg, e não foi fácil. Eu e Estelmi quebramos a cuca na pesquisa. Afinal, fazer um iceberg do siriguejo significa ir de cabeça em todas as temporadas de um desenho longo pra caramba. Caralho, pior que, tipo, Bob Esponja é muito longo, velho. Eu assistia pra caralho quando era criança, tipo, eu sentava assim, botava pra eu dormir e ficava assistindo um monte de episódio. E não foi fácil, mas depois de umas 2 semanas aí tentando, a gente conseguiu. Caralho, 2 semanas só? Cê é louco. 2 semanas não, acho que já tem mais de um mês. Não sei. E é com muito alívio, meus amigos, que eu digo que finalmente está aqui o infame iceberg do seu siriguejo. Eu nunca imaginei um iceberg só do seu siriguejo, tá ligado? Camada 1. Siri Cascudo. Eu acho válido a gente começar por um tópico que eu acho que vocês já devem ter percebido e também é um dos mais famosos e falados. Vocês já perceberam algo de estranho no formato do Siri Cascudo? Porque esse formato não foi feito à toa. Na verdade, ele é o formato... Ah, eu tô ligada, eu acho que eu já tinha visto isso. É o formato de uma armadilha pra Siri, né? Daí tem uma teoria que o pessoal fala que é por causa disso que o hambúrguer de Siri tem a receita secreta, que a receita, na verdade, é carne de Siri. formato de uma armadilha usada para lagostas. E tudo se torna mais bizarro se a gente parar pra pensar no prato principal do restaurante, hambúrguer de Siri. Então muito provavelmente o senhor siriguejo utiliza a carne de outros siris para fazer os seus hambúrgueres, e usa o restaurante como armadilha. Por isso também que a gente não vê nenhum outro siri no desenho além dele. Caralho, verdade! Eu nunca tinha reparado. Ele é o único Siri. O criador do desenho meio que desmente isso, dizendo que os hambúrgueres são vegetarianos, mas mesmo assim é bem bizarro. Nada a ver, nada a ver. Eu acho que a teoria é melhor. Esquece o que ele falou. Pérola. De uma forma geral, o seu siriguejo é uma pessoa que só liga pro dinheiro e parece ser uma pessoa extremamente solitária. O desenho não se aprofunda na vida pessoal dele, além do fato dele ser obcecado por dinheiro, exceto quando se trata da Pérola, o único exemplo de família que temos dele na série, tirando a mãe dele que eu lembre. Ele é pai dela, e o que chama atenção é que ela é Siriguejo? Eu não lembro de ver a mãe de siriguejo. uma baleia, enquanto ele é um siri. E não dá pra saber se ele desafiou as leis da natureza e teve a Pérola como uma baleia, ou se ele adotou ela. Mano, uma baleia e um siri. Imagina, como que isso acontece? Acho que não, tá ligado? Mas eu já vi várias teoriazinhas da história do seu siriguejo, que tem a baleia lá, a mãe da Pérola, que ela tava morrendo, os pescadores mataram, e daí foi lá e veio o siriguejo, adotou a Pérola, e por isso que ele é todo tchurucurucu com ela. Existem teorias que falam que ele provavelmente desviveu os pais dela e ficou com ela, mas eu honestamente acho ela sem nexo nenhum. A teoria da adoção faz muito mais sentido. Senhor Siriguejo como pai. Apesar de ser extremamente avarento e cruel com seus funcionários e pessoas ao seu redor, o Senhor Siriguejo parece ser um bom pai pra Pérola. Ele trata ela bem de forma geral, muito diferente de como ele é com as outras pessoas. Inclusive, em um dos episódios, ele deixa o restaurante inteiro dele, que é um dos seus maiores bens, na mão dela pra ela administrar. Nossa, inclusive esse episódio é horrível. Quer dizer, não é horrível, é engraçado, mas tipo, puta merda, que episódio chato. Mas ele era um dos únicos que tinha no CD, eu tinha um CD que tinha esse episódio, eles eram um dos únicos, então ele tinha que ficar rodando, porque o resto tava meio que arranhado. E daí, tipo, mano, esse episódio é insuportável, a Pérola é insuportável, eu não aguento essa personagem. Ela transforma o seu siriguejo lá, o Siri Cascudo, como se fosse tipo um bar underground, assim, que os artistas, os garçons, eles servem você com colã. Nossa, gente, esse episódio é horrível. Tadinho. O Bob Esponja, ele virou... O que fala? O Bob Esponja, ele virou aquele pessoal que fica rodando placa na rua. Gente, é ridículo. Como ela quiser, e ela transforma o restaurante em outro. Deixa ele extremamente fofo e cômico. Então assim, só por isso já dá pra notar o quanto ele ama e confia nela. Só que em um episódio em específico, é mostrado que ele pode ser avarento até com a própria filha, e que o dinheiro às vezes vai acima até de quem ele ama. O episódio do aniversário da Pérola. Primeiro que assim, ele não sabia quantos anos ela tava fazendo naquele dia. Mas o que mais me pega é que em todos os aniversários que ela teve, ele foi avarento, e ela queria que em pelo menos um ele fizesse uma festa legal pra ela. E foi o aniversário
aniversário de 16 anos. Ela deu uma lista de tudo que ela iria querer naquela festa, e ela enviou o Bob Esponja para comprar presentes com ela com o cartão de crédito dele, enquanto ele cuidava da festa. Só que ele fez tudo errado. A faixa que era pra dizer feliz aniversário era uma faixa de chá revelação. A escultura de gelo que ela pediu era feita de carne. O ponche era feito de água suja de pia. O bolo era de papelão e a boy band que ela queria ter contratado foi substituída pelo Lula Molusco. Deus me livre. Ter uma festa de aniversário com Lula Molusco. E isso tudo deixou ela muito chateada, porque até no aniversário dela, o pai dela agiu assim. E ele se sentiu com vergonha e disse que iria tentar compensá-la por isso. E mais uma vez, quem arruma tudo é o Bob, que chegou com as coisas que ele comprou pra ela, que era literalmente tudo que ela queria pra festa, incluindo a boy band, e ela fica muito feliz. Ele trouxe a boy band, ele trouxe One Direction assim, embalado numa caixa de presente. Ela entrega o recibo pro Siriguejo, que fica puto! Mas no final a Pérola agradece ele por ter compensado o que ele tinha feito. Só que assim, não foi ele quem compensou, foi o Bob Esponja. E a gente sabe que mesmo que ele compensasse, ainda assim seria de uma forma muito avarenta. Olhos explosivos. Esse tópico não é bizarro nem misterioso, é mais engraçadinho mesmo. Os olhos do Siriguejo fazem grande parte da maneira como ele se expressa, mudando de forma. Ai, isso daí eu adoro. Eu acho pica. Eu acho uma das características mais legais desse Siriguejo. Quando ele fica muito bravo, o olho dele fica vermelhão, mano. Você é louco. Formato várias vezes e até mesmo explodindo de vez em quando. Só que explodir é uma coisa que se repete muito, e isso inclusive é um meme lá na gringa. Direitos trabalhistas. O Sr. Siriguejo, além de fazer tudo pra economizar Tadinho do Lula Molusco CLT, mano. Tadinho. dinheiro, simplesmente não se preocupa minimamente com os funcionários dele. Ele não contribui nem um pouco com o bem-estar deles. E a gente vai ver muito disso ao longo desse iceberg. Ele não entrega um ambiente. Mano, eu julgava muito Lula Molusco, mas depois que eu virei CLT, eu falei assim, mano, tamo junto, mano. A cena do Lula Molusco dormindo no banheiro é muito true. Indo no banheiro pra ficar jogando. Não, mano, você é louco. Salubre pra eles. Os funcionários não batem ponto, não tem lugar para eles guardarem os seus pertences, ele paga muito abaixo do que deveria, não paga hora extra, já que eles trabalharam por mais de 24 horas sem parar uma vez. Na verdade, ele já fez eles trabalharem por 43 dias seguidos. Ele já até chegou a pagar os funcionários com notas falsas, e não permita que eles tenham uma pausa. Tudo isso faria qualquer patrão. Não, mas tem uma parada que eu acho que o Bob Esponja, no episódio, o Bob Esponja, ele meio que ele trabalha, tipo, ele faz um meio com um acordo ali com o Siriguejo pra trabalhar por não sei quantos anos sem receber nada. Só recebendo uns negócios lá, de uma festa que sobrou, um negócio assim. Daí ele pegou tudo e falou, Siriguejo, não, me dá tudo isso que não precisa me pagar mais pro resto da vida. O Siriguejo já ficou mó felizão. Ser literalmente preso na vida real. Demitiu o Bob Esponja para economizar dinheiro. O Bob Esponja é o melhor funcionário do Siri Cascudo, e além de ser totalmente explorado e não ser pago o suficiente, ele é claramente descartável pro seu Siriguejo. No episódio Bob Esponja, você está demitido, o seu Siriguejo demite o Bob Esponja para economizar centavos, o que Nossa senhora, eu vou buscar uma blusa de frio que eu tô morrendo de frio. Ui, voltei. Nossa senhora, tá frio demais. deixa ele extremamente triste e desesperado, ao ponto de se oferecer para trabalhar de graça. E a única coisa que impediu seu Siriguejo de fazer ele trabalhar de graça foi a lei, porque ele realmente pensou nisso antes mesmo do Bob falar. O Bob entra em depressão por não ter mais o emprego dele, mas no final das contas é chamado de volta pro Siri Cascudo, porque no lugar dele, quem tava cozinhando era o Sr. Siri. Tadinho, o Bob Esponja, desvio de função. Mano, era processinho no Siriguejo, viu? Ó, desvio de função, excesso de carga horária, exploração no horário de trabalho. Siriguejo, fica esperto, filho. Fica esperto. Siriguejo, mas a comida dele era péssima. Apesar de ter conseguido o emprego de volta, isso foi muito cruel da parte do seu Siriguejo, porque o Bob Esponja claramente não merece esse tipo de tratamento. Ele é extremamente esforçado, ama o que faz e faz o que for possível para ajudar o seu Siriguejo da forma mais inocente possível. Não... Mano, o Bob Esponja, ele é, tipo assim, minha meta de ser atendente a público. Atendimento ao público é do Bob Esponja. O cara não se abala com nada. Mano,
Eu não consigo, não. Eu sou estressada. não ligando se vai receber algo em troca ou não. Amizade com o Plankton. Uma coisa que muita gente não sabe é que o seu Sirigueijo já foi amigo do Plankton antes de ter toda essa rixa com ele. Eles nasceram no mesmo hospital, no mesmo dia e viraram amigos. Eles sofriam bullying na escola e decidiram abrir um restaurante juntos para ganharem respeito das outras crianças, só que a comida deles era péssima. O que fez os dois discutirem, porque claramente um deles errou na receita, e no meio da briga, a receita foi rasgada ao meio. O lado que ficou com o Plankton estava escrito uma pitada de isca, aquelas iscas usadas para pegar peixe. Depois que o Plankton saiu do restaurante, ele bateu a porta, o que fez com que vários ingredientes caíssem da prateleira em cima da mistura de hambúrguer. E por coincidência, isso gerou a fórmula perfeita para o Sr. Sirigueijo, que virou extremamente popular na cidade. Tadinho de Sirigueijo, pobrinho, velho. A roupa do cara. Tadinho, cheio de retalho. Coincidência, isso gerou a fórmula perfeita para o Sr. Sirigueijo, que virou extremamente popular na cidade. Só que com o Plankton foi o total oposto, porque o ingrediente escrito na receita era a isca de peixe, só que a população odeia esse ingrediente. Então ninguém vai no restaurante do Plankton, e isso deixa ele com essa sede de vingança, querendo roubar a fórmula a todo custo. Não sabia que era isca de peixe, o ingrediente lá do hambúrguer do Plankton. E então essa amizade nunca mais voltou ao normal. A Gazeta do Siri. O Sr. Sirigueijo decide lançar um jornal chamado A Gazeta do Siri para ganhar dinheiro. Só que esse jornal começou a falir porque não conseguiram achar histórias interessantes o bastante, o que fez com que ele criasse notícias falsas, porque segundo ele, isso vende independente de serem mentiras ou não. O Bob Esponja obedece isso e saiu criando notícias falsas para as pessoas, o que fez elas serem muito prejudicadas. Mesmo com o Bob querendo impedir isso, convencendo ele a parar, o seu Sirigueijo não parou e ainda por cima pediu para ele inventar a melhor história possível. Já deu uma de JJ Jameson. Você é louco. Camada 2. A fórmula do hambúrguer de Siri. Um dos maiores mistérios de Bob Esponja é o que é a fórmula do hambúrguer de Siri. Considerando o que a gente falou no início do vídeo, provavelmente o hambúrguer é feito de carne de outros animais marinhos. O que, se a gente parar pra pensar, é bem bizarro. Fica parecendo que os personagens são praticamente... Ok, a gente sabe como a fórmula foi feita. Ingredientes caíram por acidente em cima da mistura do hambúrguer. Mas e se o seu Sirigueijo colocou algo a mais? Já pararam pra pensar no quanto os personagens adoram o hambúrguer de Siri? Dá pra entender, eles acham o hambúrguer gostoso, mas é estranho a forma... Meu Deus, isso é bizarro. Que eles parecem ser completamente viciados nessa comida, independente da insalubridade do restaurante. Uma das teorias é que a fórmula do hambúrguer de Siri é algo... O ingrediente secreto da fórmula do hambúrguer de Siri é... viciante. E o Sr. Sirigueijo tem sua garra na fenda do biquíni. Aqui estão seus pontos. Uma substância que vicia, talvez até ilícita, que faz com que os clientes fiquem viciados e voltem procurando por mais, enriquecendo o seu sirigueijo. E pra falar a verdade, conhecendo o seu sirigueijo, isso não parece uma realidade muito absurda. Trabalho infantil. No episódio Bebê Lula, o Lula Molusco bate a cabeça e fica com a mentalidade de um bebê. O Bob Esponja e o Patrick tiram o dia pra cuidar dele, porque se ele batesse a cabeça de novo, ele iria ficar com a mentalidade de um bebê pra sempre. O Bob acaba levando ele pro Siri Cascudo e pergunta pro seu sirigueijo quem iria Mas que ideia de merda, viu? Deixar o Bob Esponja e o Patrick cuidando do Lula Molusco nessa situação. Meu Deus, eles são duas crianças, basicamente. Substituir ele, porque assim, ele claramente não estava em condições de trabalhar lá. Ele não falava e agia que nem um bebê, mas mesmo assim o seu sirigueijo simplesmente não ligou e fez ele trabalhar lá. E ele batia a cabeça na caixa registradora, o que faz com que Bob amarrasse ele com fitas no lugar dele. Em um momento o Lula Molusco sujou a fralda. E acreditem se quiser, mas o seu sirigueijo falou pro Bob Esponja trocar a fralda dele na cozinha do restaurante. Depois de causar problemas o suficiente, o seu sirigueijo viu que aquilo não estava dando certo e expulsou o Lula Molusco de lá. A Fazenda de Águas Vivas. Como se tudo já não estivesse bizarro. E... Mano, esse eu acho que é o episódio mais absurdo, tipo, do seu sirigueijo, focado assim no seu sirigueijo. Mano, eu acho que é esse. É um que o sirigueijo, tipo, mostra o quão capitalista que ele é, porque ele pega escraviza todas as águas-vivas. Depois que ele descobre uma geleia de água-viva, ele escraviza todas as águas-vivas e, tipo, faz uma fazenda absurda com as únicas água-vivas que tinha lá. E daí o Bob Esponja fica triste porque não tem mais água-viva pra ele brincar de caçar. E, nossa, esse episódio eu fiquei muito triste. Eu não gostava de assistir, ele ficava com dó das águas-vivas. Tadinhas.
E acredite, vai piorar, o seu siriguejo já maltratou animais em benefício próprio. No episódio Caçador de Águas-Vivas, o Bob Esponja coleta geleia de águas-vivas e coloca no hambúrguer. Um dos clientes quis experimentar e adorou e disse que voltaria lá todos os dias para comer aquele hambúrguer, o que obviamente fez o seu siriguejo ficar interessado e acabou colocando o hambúrguer de geleia no seu cardápio. Para pegar essa geleia, o seu siriguejo pediu pro Bob Esponja caçar águas-vivas, o que deixou ele muito feliz, porque ele seria pago para fazer uma das coisas que ele mais ama fazer. Mas o seu siriguejo disse que, adivinha, não iria pagar ele por isso. Mas ele aceitou mesmo assim e disse que ele teria que deixar as águas-vivas o mais confortáveis possível. E o seu siriguejo simplesmente Aí, ó, tô falando, desvio de função, cara. Processa ele, processa. responde que sim, vai deixar confortável na carteira dele, o que mostra o quanto ele não liga nem pra vida nem pro bem-estar dos animais. Depois de um tempo não havia mais águas-vivas no campo e uma delas seguiu Bob Esponja e levou ele até uma fábrica que o seu siriguejo tinha montado sem o Bob saber. Ele maltratava águas-vivas, machucava e possivelmente matava elas pra extrair a geleia. E as cenas são bem cruéis, mostra Mano, esse episódio é bizarro. Eu não gostava de assistir, me dava um negócio ruim, sabe, assim? Principalmente eu que sou muito apegada aos animais, essas coisas. Nossa, eu ficava muito triste com esse episódio. até uma água-viva sendo espremida com um daqueles rolos de massa, e o seu siriguejo simplesmente não liga. A greve do Siri Cascudo. O seu siriguejo tem a ideia de cobrar os funcionários por literalmente tudo o que eles fazem, incluindo falar, respirar e existir. O Lula Molusco ficou muito bravo com isso, porque isso era totalmente absurdo e decidiu fazer uma greve junto com o Bob Esponja. Só que tudo que eles faziam acabava atraindo mais clientes pro restaurante. O seu siriguejo contratou adolescentes para substituir eles no trabalho. Só que isso criou um caos e fez com que ele corresse atrás do Bob Esponja e do Lula Molusco para trabalharem de volta no restaurante. O seu siriguejo só sente falta deles quando isso afeta o bolso dele de alguma forma. A esponja cascuda. O seu siriguejo, apesar de ser doido por dinheiro, não dá a mínima pro bem-estar dos clientes. No episódio A Esponja Cascuda, um crítico culinário vai ao Siri Cascudo e diz que o lugar fede. Mas quando ele prova o hambúrguer, ele simplesmente adora e elogia Bob Esponja pelo trabalho dele, o que faz os clientes voltarem pra lá. Nisso, o seu siriguejo tematiza o restaurante inteiro com Bob Esponja e cria um novo hambúrguer no menu que era mais caro e a carne era no formato de Bob Esponja. Só que essa carne quadrada não cabia na geladeira, o que faz com que ele deixasse lá fora. Como vocês devem estar pensando, a carne estragou, e foi servida mesmo assim. Isso deixou os clientes muito doentes, e o seu siriguejo quase foi preso por causa disso. Faro de dinheiro. Como se já não Meu Deus. Imagina um episódio do Siri Cascudo no Pesadelo da Cozinha, mano. Ia ser bizarro. Bizarríssimo. bastasse o seu siriguejo ter literalmente maltratado águas-vivas para extrair geleia delas por dinheiro, ele ainda por cima usou o Gary como farejador de dinheiro em um episódio. O Gary tinha engolido um imã de geladeira, o que fez com que Mano, esse episódio eu gosto dele. Esse episódio é da hora, mano. Esse episódio é muito louco. Só que assim, o siriguejo é lógico, ele é um bizarro, mas esse episódio é legal, eu gostava dele. moedas grudassem no corpo dele, atraídas pelo imã. O seu siriguejo começou a usar o Gary como imã de dinheiro. Usou tanto ao ponto dele simplesmente ficar exausto, e dava pra ver claramente que ele estava doente. E mesmo vendo isso acontecer, o seu siriguejo não ligou e continuou usando ele, o que fez com que Bob Esponja brigasse com ele. Inclusive, essa é uma das pouquíssimas vezes em que ele briga com o seu siriguejo, talvez a única. Usou os funcionários de Tadinho, mas o Gary, mano, teve uma hora que o Gary foi no fliperama, aquela cena ali. O Gary tava no fliperama, cara, veio uma enxurrada de moeda, assim, e tadinho. pouquíssimas vezes em que ele briga com o seu siriguejo, talvez a única. Usou os funcionários de iscas vivas. No episódio em que o seu siriguejo consegue seu milionésimo dólar, ele tá em um barco com Bob Esponja e o Lula Molusco pra comemorar pescando. Só que o Bob Esponja acidentalmente fisga a nota e joga lá no lago, e atrai um molusco gigante que pega a nota e vai embora. O seu siriguejo começa a chorar muito, e o Lula Molusco prometeu que traria a nota de volta. O seu siriguejo fez o Lula Molusco e o Bob Esponja ficarem 3 dias seguidos tentando pescar o molusco sem sucesso nenhum. Até que os dois cansaram e pegaram uma nota de dólar fingindo ter achado o milionésimo dólar. Mas o seu siriguejo não acreditou nisso, e disse que se eles achassem a nota verdadeira, ele daria um sanduíche como recompensa. E jogou toda a comida que eles tinham e a geladeira no mar, deixando ali só o sanduíche. Então ele basicamente deixou os dois passarem fome durante todos esses dias. Ele basicamente ficou louco e decidiu usar o Lula Molusco e o Bob Esponja como iscas vivas para atrair o molusco e pegar o dinheiro. Ele Oh, puta crítica foda, né? Gente, eu tô chocada, te juro. Mano, siriguejo ele é uma pessoa horrível. É. Porque assim, tipo, crítica foda, você trabalha pra caralho, e daí você vai ganhar o quê? Um sanduíche. Passa fome por 3 dias pra ganhar um sanduíche. Você é louco.
e consegue pegar o dólar, mas o molusco come ele. E ele aparece no mar só com a cabeça e os braços, dizendo que trocou seu corpo inteiro, menos a cabeça e os braços, pelo dólar. Vendeu a alma do Bob Esponja por 62 centavos. Se o seu siriguejo trocou Exatamente 62 centavos. É isso. o seu próprio corpo por um mísero dólar, não é de se espantar que ele faria algo semelhante com o Bob Esponja. No episódio O Siriguejo Nasce de Novo, o seu siriguejo ficou em dívida e precisava economizar dinheiro para pagar ela, e ficou mais muquirano do que nunca, o que fez com que o holandês voador quisesse trancar ele no armário do Davy Jones como punição. Mas o Bob Esponja defende o seu siriguejo e aposta que ele é uma pessoa generosa e que escolheria ele ao invés de qualquer dinheiro que o holandês oferecesse para ele. O holandês aceita o acordo e faz a proposta para o seu siriguejo de trocar o Bob Esponja Eu lembro desse episódio daria também. pelo dinheiro que ele tinha no bolso, 62 centavos. E o seu siriguejo simplesmente aceitou sem problema nenhum. Ele trocou a alma do melhor funcionário dele, que estava inclusive defendendo ele, por míseros 62 centavos. Camada 3. Vilipêndio de... Nesse A gente tá na camada 3. Vambora. Tá ficando 62 centavos. tenso. Camada 3. Vilipêndio de... Nesse episódio, o seu siriguejo... Vídeo de quê? Camada 3. Vilipêndio de... Vilipêndio. Puta merda. Nesse episódio, o seu siriguejo faz uma venda de garagem, onde ele vendia lixo usado das pessoas, incluindo antiguidades caras. E nisso ele acaba vendendo um boné com canudos para beber refrigerante por Bob Esponja. E um monte de gente começa a se oferecer para pagar valores altíssimos por ele. Por causa disso, o senhor siriguejo tenta recuperar o boné a todo custo, e finge que tem um fantasma querendo o boné dele de volta, como se o boné fosse algo de alguém que já... Ele inventou um nome aleatório pro fantasma, que na verdade era o nome de uma pessoa que realmente... Então, o Bob vai até o cemitério e coloca o boné junto do corpo. Só que na ganância, o seu siriguejo vai até o cemitério e viola o do cara pra pegar o boné. Eu acho que eu nem preciso dizer que não tem limites pra ganância dele. O cofre do... Mano. Gente. Ele violou um túmulo. Pra pegar um boné. Cara, eu tô chocada. do siriguejo. O senhor siriguejo esconde um monte de segredos da época que trabalhou na marinha, e esse é um dos mais perturbadores deles, que vem em forma de piada, mas é bem bizarro se a gente parar pra pensar em todo o contexto que a gente viu até agora. No episódio Eu tô chocada com o do boné ainda, gente. Caralho. Lula Molusco na Clarinetalândia, que inclusive já teve um vídeo dedicado aqui no canal, o seu siriguejo não dá o mínimo conforto para seus funcionários, que basicamente seria fornecer um espaço para eles guardarem as suas coisas. Depois de muito insistir, Lula e Bob conseguem um armário dele, e o armário tá todo sujo e enferrujado. Ele abre esse armário e dentro dele tem um... mais especificamente uma ossada, que ele joga fora e diz que é um velho companheiro da marinha. Por que ele mantinha essa ossada no armário? E o que ele fez com essa pessoa? Ele achou o corpo e escondeu ou essa pessoa? Mutiny on the Crust. Nesse episódio tá rolando uma tempestade na fenda do biquíni, e os clientes que estavam lá dentro pediram pra ir embora pra casa, mas o seu siriguejo não deixa. Ele fala que eles só poderiam ir embora se pedissem algo pra comer. Todo mundo chama ele de tirano, e ele só começa a tratar as pessoas muito mal, pelo simples motivo de que aquele seria o dia do pagamento. E ele disse que não pagaria os seus funcionários porque ele é o capitão do restaurante, e todo mundo deveria fazer o que ele quer. Do nada, um barco naufragado engancha uma âncora no Siricascudo, o que fez com que o restaurante ficasse no meio das ondas. O Lula Molusco consegue tomar controle da situação e salva todo mundo, e o pessoal que tava lá no restaurante nomeou ele como capitão. O senhor siriguejo não gostou nada disso. Um monstro ataca o Siricascudo e todo mundo queria que o Lula Molusco fizesse algo, porque ele foi nomeado como novo capitão, mas ele diz que não sabe lutar, e aí pedem pro siriguejo. Só que como ele é absurdamente egoísta, ele se recusa a ajudar a salvar todo mundo que nem uma criança mimada, e o Bob Esponja teve que ameaçar destruir o primeiro dinheiro dele se ele não ajudasse, e só assim ele aceitou. E mesmo aceitando ajudar, ele faz as pessoas prometerem que iriam gastar todo o dinheiro delas no restaurante. O turno macabro. Eu acho que todos vocês lembram muito desse episódio. Ele é um dos mais emblemáticos da série. A gente tá falando do episódio do Zé do Picadinho. E apesar de parecer só um episódio inocente, onde o Lula conta a história... Mano, pior que eu ficava assistindo isso daí e o Zé do Picadinho... Nossa, por algum motivo, o Zé do Picadinho... Eu sempre assistia quando tava de noite, mano. Eu tinha muito medo do Zé do Picadinho. História do Zé do Picadinho pra assustar o Bob. Se a gente parar pra ver o que realmente estava acontecendo, as coisas ficam um pouco estranhas. O senhor siriguejo ouviu um cliente querendo pedir um hambúrguer de siri na hora que eles iam fechar e decidiu criar o turno da noite, deixando o Bob e o Lula trabalharem 24 horas sem pausas e provavelmente sem salário extra e nem segurança. Fora o fato de que escorre um monte de gordura da parede e eles agem como se isso fosse normal. Não era parte da assombração. Tava realmente escorrendo gordura da parede porque o restaurante é uma sujeira só. É no detalhe que o diabo se esconde.
bolos gordurosos. O Siri Cascudo é um lugar insalubre, tanto na gestão quanto na aparência mesmo. E a gente consegue notar isso em vários episódios e ao longo desse iceberg. Mas esse tópico em específico é um dos mais nojentos na minha opinião. Tem um episódio em que o pessoal do Siri Cascudo descobre que o restaurante tá todo engordurado porque não é limpo direito faz tempo. E quando eles foram limpar, jogaram toda a gordura pra trás do balde de lixo. O Plankton escorrega nessa gordura, acha o cheiro horrível, mas o gosto era bom. Então ele decide colocar essa gordura nos hambúrgueres dele. Sim, absurdamente nojento e anti-higiênico, mas mesmo assim as pessoas começaram a fazer fila no restaurante do Plankton, o que fez com que o seu siriguejo também começasse a vender hambúrgueres gordurosos. Os dois ficam nesse pé de guerra pra ver quem iria vender a coisa com mais gordura sem se importar com a saúde das pessoas, até chegaram no ponto de venderem gordura pura, e eu nem preciso dizer que isso deixou as pessoas extremamente doentes. Ai, meu Deus. Nossa, eu não aguento comer nem pastel, porque já é um pouquinho oleoso. Imagina a gordura pura. Deus me livre. Cirilândia. Nesse episódio, o seu siriguejo decide tirar o dinheiro de crianças por ser verão. Então ele decidiu construir um parque de diversões. Só que a gente sabe que tudo que ele faz é cheio de gambiarras. E com esse parque não seria diferente. O parque era todo frágil, parecia que ia quebrar só com o peso das crianças. E era absurdamente mal feito, colocando qualquer criança que fosse ali em perigo. Mas o seu siriguejo simplesmente não se importa enquanto o dinheiro tá entrando. Camada 4. De Plankton. Mano. Tá, calma aí. Uma pausinha antes da camada 4, que é a última camada, aparentemente. Deixa eu ver. Tá, até agora tá bizarro. Olha isso, tá ligado? Olha como que começa já a camada 4. Meu Deus. É agora que a coisa começa a ficar mais bizarra. Isso se já não tava antes, com a cena de mais perturbadora do desenho, principalmente considerando todo o contexto. No episódio Refeição Grosseira, o Plankton explode o Siri Cascudo e captura Bob Esponja e seu siriguejo. Resumindo pra vocês, o Bob Esponja revela a fórmula secreta do hambúrguer, e a Pérola aparece, fazendo o Plankton sair correndo até o restaurante dele, porque na verdade ele tem pavor de baleias. O seu siriguejo teve uma ideia com isso, que foi basicamente fingir ser a Pérola e assustar o Plankton por dias seguidos, até chegar ao ponto dele querer cometer e o seu siriguejo simplesmente não liga pra isso. Cara, eu lembro desse episódio, cara. Quase que o Plankton vira batatinha assada, purê de batata. A outra empada. Teve uma vez que o seu siriguejo criou um mecanismo de defesa pro Plankton não roubar a fórmula. Toda vez que o Plankton tentasse roubar um hambúrguer de Siri, esse hambúrguer iria explodir a 3 metros do Siri Cascudo. Isso porque o seu siriguejo colocou explosivos nele. Então, quando qualquer cliente se afastasse com o hambúrguer, ele iria explodir. E isso realmente aconteceu. Um cliente sai do restaurante e a moça que estava com ele diz que ele deveria mastigar ou ia acabar explodindo. E ao se afastar do Siri Cascudo, ele realmente explode. Ele mandou o cliente daqui pra essa melhor, entendeu? O cara explodiu. Mastigar ou ia acabar explodindo. E ao se afastar do Siri Cascudo, ele realmente explode. Usou o Patrick como chacota. O Patrick é um personagem meio burro e facilmente influenciável. Todo mundo já sabe disso. Mas teve uma vez que o seu siriguejo usou dessa burrice e inocência dele pra ganhar dinheiro fácil, expondo ele ao... Cara, real, o Patrick, tipo... Antigamente ele era mó da hora, tipo... Mas agora ele ficou meio... Sei lá, eu acho que eles exageram um pouco demais na burrice do Patrick ultimamente. Antigamente ele, assim, ele era burro, mas assim, um burro... Burro normal, ele só é burro, mas agora ele é patético. O ridículo, fazendo ele se machucar para o público pagar e assistir. Um hambúrguer perigoso. O inspetor de saúde visitou o Siri Cascudo e o seu siriguejo achou que ele era um farsante. Então eles preparam o hambúrguer da forma mais nojenta possível, e o Bob Esponja chama ele de hambúrguer perigoso. Eles entregam aquele hambúrguer podre para o inspetor e quando ele vai comer, ele se engasga com uma mosca. Mas o seu siriguejo e o Bob Esponja acham que ele tá se engasgando com o hambúrguer, e dão risada. Depois que eles descobrem que o inspetor era quem realmente dizia ser, eles... Mano, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Isso daí, o siriguejo, acho que manda o Bob Esponja enterrar o inspetor num lugar, daí, tipo, começa a chover, daí o corpo do cara, ele desce pelo barranco, daí depois descobre que o cara tava vivo, mano. Eles percebem que esse episódio é uma experiência real. Ele acabou e obviamente o seu siriguejo culpa o Bob Esponja. Então o siriguejo diz que eles têm que enterrar o corpo em algum lugar. E eles ficam na tentativa de esconder o corpo da polícia de todas as formas, incluindo colocar ele no freezer. Mas o inspetor na verdade ainda estava vivo, só estava desmaiado.
Fazer iceberg de temas não convencionais é tão legal quanto analisar um personagem secundário. Eu que o diga, né, Woods? E eu já tenho ideias pra mais icebergs desses. Já pensou um iceberg, sei lá, do Sideshow Bob do Bob Esponja? Seria maneiro. Se alguém Sideshow Bob do Bob Esponja. Muito louco. O filme não, o vídeo do Espantalho, cara. Não conheci ele. É maneirinho.